Muito bem, no Claramente de hoje, o Dr. César Vasconcelos vai aqui responder algumas das muitas perguntas enviadas por vocês aqui no nosso número de WhatsApp. Olha, eu quero saber... Aliás, se você quiser mandar a sua dúvida, você também pode, a gente vai selecionar aqui. O número é o seguinte, 12 98266 0004. Você tem que usar a hashtag Claramente nesse WhatsApp que você vai tirar dúvidas aqui. Vamos acompanhar as que ele vai responder hoje. Olá, amigos do Claramente. Hoje é dia de responder algumas perguntas que vocês enviam. Sempre mantenha a privacidade de quem envia o pedido de orientação, fique tranquilo. Uma pessoa mandou sua pergunta dizendo assim: boa tarde, estou muito preocupada. Minha enteada tem problemas de depressão. Faz acompanhamento psicológico e tem todo o apoio. Meu esposo é um pai muito dedicado e super protetor. A jovem não estuda e não trabalha, já tem 19 anos de idade. Não acha que ele deveria cobrar dela mais responsabilidade? Olha, obrigado por sua pergunta. Como você não enviou mais dados sobre os sintomas da possível depressão da sua filha, não posso dizer muita coisa. E também temos que ter certeza de que o diagnóstico dela é mesmo depressão. E em que nível? Porque existe depressão leve, moderada e grave. Será que é depressão mesmo o que ela apresenta? Como saber se uma pessoa tem depressão? Ela tem que ter por pelo menos 2 semanas os seguintes sintomas: tristeza que não passa, perda de prazer e interesse naquilo que dava prazer antes, forte desânimo, falta de energia, geralmente se sente pior pela manhã, com muita dificuldade de levantar da cama, pode ter insônia ou dormir demais, o apetite pode estar aumentado ou diminuído, ela pode ter ideias de morte, podendo ter ideias e tentativas suicidas. Também apresenta sentimento de inutilidade e culpa e dificuldade na concentração. Às vezes se chama de depressão o que é outra coisa. Se ela tem ideia de perseguição, achando que tem gente que a está vigiando e perseguindo, se ela diz que ouve vozes e vê coisas que ninguém vê, se ela tem pensamentos esquisitos fora do normal, ela pode estar com uma doença chamada esquizofrenia. Ou se ela tem crise de ansiedade muito forte, que gera pânico, com falta de ar, aceleração dos batimentos do coração, sensação de que vai morrer e talvez ter um ataque cardíaco ou vai perder o juízo, isso pode ser uma crise de pânico, que tem que ver com ansiedade muito alta. Então, é importante ver o diagnóstico corretamente, porque o tratamento para um tipo de doença mental pode ser bem diferente do tratamento para outra doença mental. Se ela tem depressão leve ou se tem ansiedade, ela pode sim cooperar com o serviço em casa e você deveria dar a ela algumas tarefas com o apoio do seu marido, porque praticar pequenos serviços domésticos poderá auxiliar na recuperação emocional dela, porque ela se sentirá útil e reagirá positivamente. Mas se ela apresenta sintomas psicóticos, como eu comentei antes, que são os de uma doença chamada esquizofrenia, então ela precisa de medicação e talvez não vai conseguir fazer muita coisa nesse momento em casa, mas mesmo assim é possível dar a ela alguma tarefa simples, como varrer a casa, estender ou tirar a roupa lá do varal, entre outras atividades mais simples. Alguém mandou a seguinte mensagem, uma outra pessoa: eu tenho um neto que é muito difícil de lidar. Ele sempre enfrenta gente e mente demais. Nunca aceita quando falamos com ele e não sabemos como agir. Obrigado, vovô ou vovó, por enviar essa mensagem. Também ficou faltando mais informações sobre essa situação. Por exemplo, que idade tem seu neto? Ele tem sido criado por vocês, avós, ou pelos pais e vocês vão lá ajudar na casa dos pais? Vamos supor que ele seja criado pelos pais e vocês, como avós, procuram dar uma ajuda cuidando dele em alguns momentos. Primeiro de tudo, a tarefa de educar essa criança ou jovem é dos pais,
do pai e da mãe, de ambos. Se os pais educam mal e jogam para os avós resolverem problemas de comportamento do neto, isso não é justo, nem correto, e os avós não são responsáveis por corrigir as atitudes erradas do neto. Se vocês, como avós, assumem alguns momentos para ficar com o neto e ele mente e enfrenta vocês o tempo todo, então é preciso que vocês, como avós, tenham mão firme com ele, junto, claro, com carinho. Não pode ser nem só carinho e tolerância e nem pode ser só disciplina. Se é uma criança maior que já entende as coisas, sente e converse com ela sobre o que vocês, como avós, esperam dela e façam um acordo de que, se ela se comportar bem, ela poderá ter uma recompensa, que pode ser uma comida gostosa que a vovó vai fazer, pode ser um passeio legal que vai fazer com o vovô. E quando a criança se comportar direito, elogie bastante o esforço dela em se controlar. Se, por outro lado, ela continuar a desrespeitar vocês como avós, então é preciso falar com os pais da criança sobre isso e ver o que eles podem e devem fazer. Ou se vocês, avós, assumiram a educação desse neto de forma plena, ele tem que se subordinar ao esquema de como a sua casa funciona, e isso se faz por conversar olho no olho. Se for um jovem neto rebelde que não dá ouvidos a vocês, avós, e vocês assumiram a educação dele, então ele precisa de alguma perda para aprender. Isso significa, por exemplo, que ele não vai ter direito ao uso da internet que vocês pagam, ou que precisará ficar sem um videogame até que aprenda a ser respeitoso, verdadeiro e cooperador em casa. Lembre-se de que as crianças não se tornam mais felizes quando damos a elas tudo o que elas querem. Disciplina, limites, punições sem agressividade são necessárias na educação de crianças e jovens para o bem-estar mental deles agora e no futuro. Uma outra pergunta que foi enviada veio da Fabiana. Ela pediu para apresentarmos um programa sobre tricotilomania e ela disse que sofre disso há mais de 15 anos. Obrigado, Fabiana, pelo seu contato. O seu pedido está sendo atendido e você pode ver no Claramente um programa só sobre tricotilomania, que é um transtorno mental no qual a pessoa tem uma compulsão para arrancar cabelos da cabeça, pelos da barba e às vezes também da sobrancelha. Então, assista aí o Claramente sobre esse assunto. Finalmente, a Renata de Manaus pergunta o seguinte: é normal ter ansiedade forte durante a pandemia? E o que pode ser feito para diminuir esse sofrimento de angústia frente a essa ameaça diária de contaminação com o novo vírus corona? Renata, obrigado pela sua pergunta tão importante. Sim, todos estamos vivendo no mundo inteiro uma angústia difícil devido à pandemia. Mesmo as pessoas mais otimistas passam por esse sentimento doloroso, seja em relação a si mesmas ou em relação à família, amigos e conhecidos. Existe uma angústia mundial por causa da pandemia do vírus corona. Na verdade, todos nós seres humanos já temos uma angústia, consciente ou não, que a Bíblia chama de angústia espiritual, que é o resultado da entrada do pecado em nossa natureza e que os filósofos chamam de angústia existencial. Fora essa angústia existencial ou espiritual, existe aquela que é relacionada com conflitos na vida, seja no casamento, na família como um todo, no trabalho, na vida financeira, na presença de alguma doença grave. Pode aliviar a ansiedade ligada à pandemia algumas atitudes. Primeiro, evite se expor a notícias trágicas. Quer estar atualizado sobre a pandemia do mundo? Então assista somente um noticiário na TV ou na rádio ao dia e nada mais que isso. Apague notícias trágicas da pandemia que ficam chegando no seu celular. Segunda coisa, cultive pensamentos de gratidão, de perdão, de aceitação daquilo que você não pode mudar. Terceiro,
Procure ajudar alguém que esteja com qualquer necessidade que você tenha como socorrer. Ajudar uma outra pessoa nos auxilia a nos desligarmos de nossos sofrimentos. Um quarto aspecto é desabafe sua ansiedade, seu medo ou sua tristeza com alguém que saiba ouvir, que seja uma pessoa idônea e que tenha ética. Desabafar faz parte do alívio. Quinto, faça orações diárias ao Deus Criador, que é bondoso e compassivo, usando suas próprias palavras, expressando gratidão ao que Ele tem feito na sua vida e apresentando também os seus pedidos. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, como essas respostas. Mande sua pergunta, sua dúvida, seu comentário, a sua sugestão para o Claramente usando o nosso WhatsApp, que é o DDD 12 982660004. Deus proteja todos vocês. Até breve. Muito bem, obrigada, doutor César, por essas dicas aqui, respostas tão interessantes. Você anotou aí, né, para participar, basta você mandar a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Vou repetir, 12 982660004 e use a hashtag Claramente. Agora é o seguinte, se você quiser ver ou rever outros Claramente, tá tudo lá no YouTube, na nossa playlist. Acesse youtube.com/Vida e Saúde NT. E ó, esse é o mês do amor aqui na Novo Tempo, e aí também é onde você tá, né? Por isso, a Novo Tempo, a gravadora, preparou essa promoção especial para você presentear. E nas compras acima de R$150, você ganha um DVD, qual você escolher. É um DVD da sua escolha, o que tiver no nosso estoque, tá bom? Agora é o seguinte, você tem muitas coisas legais para escolher, porque você tem, por exemplo, aqui a agenda de oração do Lugar de Paz. Você tem o avental do Vida e Saúde, que eu vou usar daqui a pouquinho aqui na cozinha. Você pode presentear com as camisetas da Novo Tempo. Tem muita coisa legal, então aproveita, porque quando alguém toca o nosso coração, a gente vai além. Por isso, quem a gente ama merece um super presente. Acesse lá para você escolher, olha, novotempo.com/loja ou ligue 0300 789 1111. Se você preferir pelo WhatsApp, também dá. Manda um zap para o número 12 98100 4302. A gente faz um intervalo rapidinho e daqui a alguns minutinhos você aprende a fazer essa sopa light, ideal para quem quer comer bem, saudável e leve. Olha, Vida e Saúde volta já já com essa receita para você.